A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para todas. Deus te abençoe nesse sábado abençoado. Estamos de volta às nossas lives. Estamos estudando o livro de Neemias, livro maravilhoso, livro top. Deixa eu acenar aí o pessoal que já está entrando aí, sejam bem-vindos. Você que gosta de aprender, você que gosta de saber o que Deus tem para sua vida através da palavra de Deus, então você é meu convidado para estar aqui. Se você não assistiu o capítulo 1, capítulo 2 de Neemias, está gravado, tá bom? Então é só você procurar lá, o vídeo está gravado e você pode acessar. Hoje nós vamos falar o capítulo 3 de Neemias. Você olhando assim, aparentemente, tantos nomes que aparecem aqui, né, gente? Famílias, pessoas. A gente está falando de reconstrução. E aí você pode pensar assim, olha, o que Deus tem para mim nesse capítulo 3? O que eu posso aprender nesse capítulo 3? Você sabe que o livro de Neemias tem vários insights, várias chaves poderosas para quem é líder, né? Se você é um pai, uma mãe, uma chefe no seu setor de trabalho, você tem um cargo ministerial, esse livro ele tem muitas coisas importantes para nós e é isso que eu quero conversar com vocês hoje nessa live de Neemias 3. O livro de Neemias em si é um livro fantástico, é um livro maravilhoso e esse capítulo 3 é um capítulo com muita coisa boa pra gente. Se você ficar comigo aqui até o final, você vai perceber que tem muitas bênçãos de Deus pra gente dentro desse capítulo 3. Esse capítulo tem muitos princípios de liderança, principalmente esse capítulo 3 aqui, tá? E aponta vários caminhos para o sucesso. Então você pega uma caneta, um lápis e anota, porque são muitas coisas boas. Esse texto de Neemias 3 é um texto longo, né, gente? São 32 versículos. Eu vou ler alguns esporadicamente aqui, não tem como ler tudo, porque senão vai demandar muito tempo. Fala de estratégia. Neemias 3 fala de estratégia. A estratégia usada na construção do Muro de Jerusalém. Era uma grande obra, gente. Você já viu o Muro de Jerusalém, parte dele, né, por foto, na televisão quando passa, né? Eu nunca tive o privilégio de estar lá pessoalmente, ainda vou estar se Deus quiser. Mas você percebe que foi uma grande construção, não foi fácil de reconstruir aqueles muros. Havia 8 portas, 2 de cada lado, haviam 38 grupos de trabalho, né? Que era um pequeno exército ali, comandado por Neemias, na construção daquele muro. John Maxwell, eu já falei com vocês aqui sobre esse autor, né, que ele fala muito sobre liderança. Eu recomendo você que é líder ler livros do John Maxwell. Ele fala o seguinte: o trabalho em equipe faz um sonho se realizar. E isso é verdade. Toda vez que você tem uma equipe legal, você consegue realizar um sonho. Gente, deixa eu só dar uma licencinha aqui rapidinho, que eu deixei um negócio bem ali no fogo. Rapidinho, já vem. Fazer ao vivo é assim, né, gente? A gente faz tudo ao mesmo tempo, mas é legal. É legal para você saber que eu tenho uma vida parecida com a sua e é um desafio a gente estar aqui, né, fazendo lives aqui toda semana, mas o Senhor está conosco. Então, toda vez que você tem um sonho, você tem uma equipe, você tem condições de realizar esse sonho. Neemias, ele tinha uma visão. Jô também está aí, seja bem-vinda, Jô. Neemias tinha uma visão. A visão é a arma mais poderosa de um líder. A visão é a imagem do futuro que produz paixão. Para você liderar bem, você precisa ter uma visão. O líder, ele precisa ser um visionário. E eu vou dar um exemplo de um visionário para você. Billy Graham, na década de 1940, muitos de nós não tinham nem nascido ainda, né, gente? Eu sou de 77. Mas na década de 1940, um jovem evangelista chamado Billy Graham, ele tinha um sonho. O sonho dele era pregar para multidões. Ele tinha um sonho de pregar para multidões. Ele queria pregar em estádios lotados. E você percebe, né? Quem conhece a história de Billy Graham sabe que foi um evangelista top, que pregou para milhares de pessoas. Hoje você fica assim impressionado quando grandes celebridades e artistas enchem estádios. Você nunca viu como Billy Graham enchia estádios. Procura pesquisar, né? Porque principalmente você que é novinho e não conhece bem essa história,
quando dizia que Billy Graham ia estar num lugar, lotava estádios inteiros. Por quê? Porque ele tinha uma visão. Naquele ano, a partir de 1940, ele começou a lotar estádios. Ele pregou para mais de 210 milhões de pessoas. Mais de 210 milhões de pessoas ouviram Billy Graham falar ao vivo e pela TV. Se você juntar tudo entre TV, rádio, estádios que ele fazia cruzadas, mais de 1 bilhão de pessoas já ouviram mensagens de Billy Graham. A Jo tá colocando aí que sempre vejo as pregações dele, inclusive eu também. Eu li a biografia dele e fiquei impressionado. Isso por quê? Porque era uma pessoa de visão. Isso nós temos que trazer para nossa vida, gente. Se você não tem uma visão, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa ter uma visão daquilo que você quer para que você chegue a algum lugar. Então, são coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida se a gente quiser conquistar, né? Se a gente quiser melhorar na nossa vida, crescer na nossa vida, a gente precisa pensar nisso. Então, a gente vê aqui no capítulo 3 de Neemias, gente, lê a sua Bíblia, você que está aqui comigo, acompanha essas leituras, tenta fazer essas leituras aí durante a semana para você saber o que eu estou falando aqui. Nós estamos estudando o livro de Neemias, tá? Quando você olha para o capítulo 3, você vê aqui unidades familiares. Gente, isso aqui é muito legal. Pessoas segundo as suas cidades. Então, Neemias usou todo tipo de pessoa na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele usou ourives, ele usou perfumistas, tá lá em Neemias 3:8. Ele usou pessoas em diferentes profissões, mercadores, sacerdotes, levitas, pessoas que trabalhavam no templo, né, maiorais dos distritos. Se você ler o capítulo 3 de Neemias, você vai ver que ele mobilizou todo mundo para reconstruir o muro de Jerusalém. Era um grande empreendimento que ele não podia fazer sozinho. Então ele tinha noção disso. Então ele vai aí falando com as pessoas, né? E todo mundo entrou no projeto. A Jo disse que leu esse texto aí, de capítulo 3. Gente, muito legal. É isso aí, tem que ler para entender, senão você não vai entender nada do que eu estou falando aqui. A Bíblia fala aí, logo no versículo 1, levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Então a gente está vendo aqui que todas as portas, elas foram reconstruídas juntamente com seus muros, porque no muro tinha portas, e a gente vai ver isso aqui. E a primeira porta que foi consertada, edificada, foi a porta do gado, que está aí em Neemias 3, versículo 1. Tá? E essa porta ela foi consagrada. Depois eu vou explicar para você por que só essa porta aqui foi consagrada, tá bom? Eu vou explicar para você aqui ao longo da live. Quando a gente vê essa lista de nomes, de lugares, dá vontade da gente pular, né, gente? Essas páginas. Meu Deus, é tanto nome. Fulano e cicrano, e família tal, e família tal. Mas quando você lê atentamente a lista dessas pessoas que trabalharam aí nessa reconstrução dos muros, a gente vê princípios aqui de sucesso. A gente vê coordenação, a gente vê cooperação, a gente vê aprovação e a gente vê comunicação. Tem várias pessoas entrando aí, deixa eu dar, acenar aqui para todo mundo. Sejam bem-vindos todos, tá bom, gente? Então, existem princípios aqui. Então, esse texto, gente, não está escrito na Bíblia só para a gente ler por acaso, não. Todo texto que está na Bíblia é para a gente aprender, tirar sabedoria desse texto para a nossa vida. E é isso que eu gosto de fazer com a palavra de Deus. Então, o que a gente aprende aqui dentro desses princípios, né? Quando ele convoca todo mundo, todas as pessoas, para trabalharem na reconstrução desse muro. Porque aqui realmente a coisa estava acontecendo, né? A Mônica tá falando obrigada aí, né? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos aqui, tá bom, gente? Então, quais os princípios que tem aqui que a gente pode trazer para a nossa vida? Primeiro, principalmente se você é um líder, tá, gente? E eu digo líder em qualquer esfera da sua vida. Se você é um pai, se você é uma mãe, se você tem um cargo ministerial, você é um chefe no trabalho, qualquer líder. Primeiro, você precisa ficar inconformado com o caos antes de trazer
a organização. Um líder de verdade, ele fica inconformado primeiro com as situações erradas. Quando ele vê uma situação que não está legal, isso traz inconformidade para ele, ele não se conforma. É a partir daí que um grande líder é formado. Quando ele olha as coisas e ele diz, não, eu posso resolver isso. Eu posso dar conta disso. Eu posso colocar pessoas para resolver isso, sabe? Então, antes de você fazer qualquer coisa, aquilo tem que te inconformar. Aquilo tem que mexer com a tua estrutura e falar, não, cara, tá errado. Isso aqui precisa ser consertado. Então, antes de tudo, você precisa se organizar dentro para que as coisas funcionem fora. Então, é um princípio aqui que a gente aprende no capítulo 3 de Neemias. Uma outra coisa que a gente aprende aqui nesse capítulo, colocar pessoas certas nos lugares certos. Se você pegar aí, minha luzinha tá apagando aqui, gente, de vez em quando ela apaga, tá? Se você pegar aí, a partir do versículo 2 até o 15, você vai ver aí pessoas, né? Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Na porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram, levantaram suas portas com as fechaduras e ferrolhos. Depois, ao seu lado, reparou. Então, você vai vendo os nomes das pessoas e elas foram fazendo partes específicas do muro. A gente vai comentar isso aqui por quê, tá? Partes específicas do muro. Tem pessoas que fez um trabalho muito longo, edificou desde o alicerce. Teve outras pessoas que só reparou, porque na parte que ele estava era só um reparo. E você percebe que cada pessoa ficou com uma parte para fazer. Então, são pessoas certas nos lugares certos. Um verdadeiro líder, ele consegue enxergar isso. Nessa função, essa pessoa tem que ficar, porque ela tem personalidade, ela tem características, ela vai dar conta disso aqui. Agora, nessa função, essa pessoa não dá para ela ficar porque ela não tem pegada para fazer isso aqui, entendeu? Nem todo mundo vai fazer igual, nem todo mundo tem as mesmas habilidades, e um líder, ele precisa entender que pessoas certas fazem trabalhos certos, entendeu? Isso não é toda pessoa que entende isso. Tem gente que quer padronizar todo mundo, botar todo mundo no mesmo nível. Não adianta, que você não vai conseguir padronizar todo mundo. As pessoas são diferentes. As pessoas têm personalidades diferentes e têm habilidades diferentes. E um bom líder, sábio, ele vai usar as habilidades certas nos lugares certos. Então, é aquela pessoa que tem uma visão global e ela ajuda as outras pessoas a encontrar o seu contexto, né? A encontrar a utilidade no seu contexto. Então, um líder de verdade, ele sabe fazer isso. Então, o segredo do sucesso aqui de Neemias foi o quê? Nomear pessoas certas para os lugares certos. Neemias sabia onde cada pessoa devia estar, onde devia trabalhar e o que devia fazer. Então, essa foi uma característica muito marcante de Neemias. Ele designou homens de Tecoa, de Gibeon, de Jericó e de Mispá para as partes do muro em que não havia residentes por perto. Olha a sacada de Neemias. Por exemplo, a pessoa ia ficar responsável pela parte do muro perto da sua casa. Entendeu? Olha a sacada de um grande líder. A pessoa ia ficar ali. Se eu moro aqui, o muro tá aqui. Esse é um muro. E eu moro aqui. Então, se você mora aqui, tu vai reparar essa parte do muro. Você mora aqui, você vai reparar essa parte. Você mora aqui, você vai reparar essa parte. Ele fez isso, gente. Quando você lê o texto aí em Neemias 3, você percebe isso. E ele colocou pessoas, por exemplo, tinha parte do muro que não morava ninguém. Então não tinha como um morador fazer. Então o que ele fez? Ele trouxe pessoas de outros lugares, né, para poder fazer a parte do muro em que não moravam pessoas ali perto. Entendeu? Então, foi uma grande sacada de Neemias. Isso aí é estratégia pra gente. É a gente aproveitar as pessoas nos lugares certos. Eu vou dizer por que ele fez isso. Muitos tinham a responsabilidade de construir o muro, como eu falei, lá do alicerce. Outros já era só um reparozinho. O que marcou ali foi o trabalho em equipe. Tá? O trabalho ele foi feito com harmonia, não tinha pessoas disputando, não, esse pedaço do muro é meu, não, esse pedaço aí é melhor, eu quero ficar aí, não tinha nada disso. As pessoas ficaram responsáveis pela parte do muro onde moravam, perto,
sabe? E não tinha disputa, não tinha ciúme, sabe? Não tinha ninguém brigando porque queria fazer isso ou aquilo. Não tinha ninguém ali buscando glória pessoal, porque o muro ia ajudar todo mundo. Então não tinha pessoas buscando glória pessoal. Os membros da equipe se completavam, eles eram vizinhos, eles moravam perto e cada um foi fazendo a parte do muro que estava perto da sua casa. Então tudo ali girava em torno de relacionamento, entendeu? Então Neemias também teve essa grande sacada. Ele sabia, ele era uma pessoa inteligente, sábia. Ele sabia que as pessoas funcionam melhor quando elas se relacionam bem. Isso é muito legal. O James Hunter diz que a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constroem relacionamentos. A gente já sabe hoje, né, com os estudos, com a ciência avançando, a questão do emocional, né, das características emocionais das pessoas, da inteligência emocional, que as pessoas funcionam melhor quando elas estão num ambiente agradável. Quando elas se relacionam bem com as outras pessoas, tudo flui melhor. Então, Neemias, ele foi muito sábio. E quando a gente lê Neemias 3, a gente vai aprendendo várias coisas que a gente pode trazer para a nossa vida. Por exemplo, quando ele coloca pessoas para trabalhar no muro, perto da sua casa, aqui está o muro. Eu moro aqui, vou reparar essa parte do muro. Eu moro aqui, vou reparar essa parte do muro. Quando ele faz isso, ele está otimizando os recursos humanos. Por quê? Não tinha gente viajando de um lado para o outro para ir reconstruir o muro. Então ele otimizou o tempo. Os únicos viajantes que vieram eram para pegar na parte do muro que não tinha gente morando perto. Então isso fez ele otimizar tempo, sabe? Ele não teria que ficar disponibilizando alimentação para as pessoas, porque quem estava trabalhando no muro já morava ali pertinho, então já se alimentava em casa, tá entendendo? Então ele otimizou tudo. Se tivesse um ataque, você sabe, ao longo do capítulo 4, 5, 6 que a gente vai estudar, a gente vai ver que em muitos momentos eles sofreram ameaças de ataque. Então, se tivesse um ataque ali, a preocupação daquele homem da casa, daquele sacerdote da casa, ali do chefe de família, era proteger a sua própria família. Então, ele estava pertinho da sua casa. Então, ele não ia ficar preocupado. Eu estou trabalhando aqui e minha família está lá. Então, Neemias, ele foi tão inteligente, né, que ele colocou as pessoas trabalhando pertinho de casa. Como é bom trabalhar perto de casa, né, gente? É maravilhoso. Então, qualidade de vida. Então, as pessoas que trabalhavam ali no muro já estavam morando ali pertinho, fazendo com que cada homem trabalhasse perto da sua casa. Então, Neemias facilitou o acesso ao trabalho, à alimentação e à segurança. A Josenice colocou aí, ó, que estratégia genial. As pessoas ficavam motivadas a ajudarem na construção do muro. É isso aí. Ele provocou uma motivação nas pessoas. Por quê? Eu tô reparando o muro que está pertinho da minha casa. Poxa, eu moro aqui, se tiver um muro aqui, vai me ajudar também. Vai ser mais segurança para mim também. Tá entendendo? Então, foi muito legal. Neemias, ele aliviou os trabalhadores, né, das ansiedades desnecessárias, porque todo mundo queria fazer o seu melhor, porque estava ali pertinho da sua casa e aquele muro ia beneficiar não só a cidade toda, como ele também. Então, foi um trabalho em equipe. Neemias mostra aqui pra gente como trabalhar em equipe. Ele conhecia bem essa arte de motivar e de mobilizar as pessoas. Eu acho lindo, né? As pessoas que têm esse talento, esse dom, né? Eu tenho buscado isso na minha vida também, de motivar as pessoas, né, a fazer o seu melhor. Ver o potencial das pessoas, né? Encorajar as pessoas. Infelizmente mesmo, né, gente? Infelizmente mesmo, tem muita gente que não motiva ninguém, né? Em vez de você encorajar, tem pessoas que em vez de encorajar o outro, ver a qualidade do outro, não encoraja, sabe? Então é muito difícil isso. É mais fácil você jogar a pessoa para baixo, é mais fácil você desmotivar a pessoa do que você motivar. E Neemias nos ensina aqui a motivar as pessoas, né? A ver o potencial das pessoas. Eu tenho procurado fazer isso na minha vida, com as pessoas que trabalham comigo. Se eu não puder levantar a pessoa, eu não vou desmotivar a pessoa. Entendeu? Eu tenho procurado trabalhar assim com as pessoas que convivem comigo. A Jo é uma dessas pessoas que conviveu comigo durante muito tempo, né, Jo? A Jo tá aqui para poder dizer aí ao vivo e a cores, né? E tem bastante tempo que a gente
não se vê, né? Não trabalha junto, mas a Jo trabalhou junto comigo por muito tempo. E ela pode dizer se realmente isso é uma característica minha, de motivar as pessoas que estão do meu lado para trabalhar, entendeu? Isso é uma coisa muito legal. A gente precisa fazer isso, aprender a fazer isso, a motivar as pessoas, a animar as pessoas, a enxergar o melhor das pessoas. A gente precisa fazer isso. E uma coisa legal que eu vi aqui nesse texto também, eu tô correndo porque tem muita coisa aqui, gente, muito. Vocês não têm noção de quanta chave maravilhosa tem nesse capítulo 3 de Neemias. Lá em Neemias 3:5, eu queria que você lesse esse versículo comigo. Tá dizendo assim, ó, Neemias 3, versículo 5. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não se meteram. Não meteram o seu pescoço a serviço do Senhor. Então, olha só. Deixa eu falar uma coisa interessante que aconteceu aqui. A Jo tá falando aí que aprendeu bastante com o pastor Luciano, né? E comigo também, glória a Deus, né, Jo? Glória a Deus por isso, né? Tem testemunhos aqui, né? De como a gente gosta de incentivar as pessoas e trabalhar junto, é muito bom. Então, esse versículo 3, versículo 5, tem uma coisa muito interessante que passa desapercebido se você não prestar atenção. A elite de Tecoa, gente, para quem não lembra, deixa eu refrescar sua memória aqui. Tecoa era a cidade natal do profeta Amós. Neemias, ele pegou pessoas de outros lugares para ajudar no muro, que não tinha ninguém morando perto, como eu falei aqui, né? Então, ele pegou pessoas de Tecoa, ele pegou pessoas de Gibeon, ele pegou pessoas de Jericó, de Mispá. Ele trouxe as pessoas para poder trabalhar ali no muro. Mas aqui no versículo 5 está dizendo que a elite de Tecoa, as pessoas mais importantes de Tecoa, não quiseram sustentar o trabalho em Jerusalém. Eles não quiseram participar da reconstrução do muro. Entendeu? E é uma coisa que você precisa entender. A paz do Senhor para quem está chegando aí, irmã Lourdes, Mica, Solange, tá? Eu quero desejar aí boa noite para vocês e boa aula aqui pra gente, porque a gente está aprendendo bastante aqui no capítulo 3 de Neemias. Então, deixa eu falar para você uma coisa que você precisa entender como líder, pelo amor de Jesus Cristo. Se você é pai, se você é mãe, se você é chefe no seu trabalho, tem um cargo ministerial, você precisa entender isso aqui. Neemias 3:5. Nem todo mundo vai querer trabalhar com você. Isso é um fato. É difícil para alguns líderes entenderem isso. Até para mim é difícil entender isso, né? Por isso que está na Bíblia e por isso que a gente precisa aprender. A elite de Tecoa, as pessoas mais importantes, os nobres de Tecoa, né, que era a cidade natal do profeta Amós, eles não quiseram participar da reconstrução dos muros. Eles não foram, eles não quiseram participar. As pessoas mais humildes participaram, foram para lá, mas a elite não quis ir. Então, o que a gente aprende com esse versículo aqui, tá? Nem todo mundo vai querer participar com você. Nem todo mundo vai querer trabalhar com você. E nem por isso Neemias parou a reconstrução dos muros. Líder, você precisa entender isso. Você não será unanimidade. Nem Jesus foi unanimidade. Filho de Deus não foi unanimidade. Como é que você acha que vai ser unanimidade? Nem todo mundo, né, vai querer trabalhar contigo. E você precisa aceitar isso sem ficar com raivinha, sem ficar com ódio da pessoa. Nós somos cristãos, isso não cabe pra gente. Tá? Então as pessoas, elas têm liberdade. Eu costumo dizer o seguinte, você tem liberdade para tudo, você só não tem liberdade para pecar. Agora, eu posso não gostar da personalidade daquela pessoa e não quero trabalhar com ela. É meu irmão em Cristo, amém? Eu tenho que amar, tenho que gostar da pessoa, tenho que amar, mas eu não sou obrigada, né? Então a gente precisa entender aqui que a gente não pode ficar triste com uma pessoa que não quer trabalhar com a gente. Eles não quiseram. A elite de Tecoa não quis trabalhar nos muros de Jerusalém. E vida que segue. Vida que segue. Porque sempre vai ter alguém para querer trabalhar com você. E você não será unanimidade. Aceite isso. Eu sei que é difícil às vezes pra gente aceitar. Puxa vida, eu sou uma pessoa tão legal e as pessoas não querem trabalhar comigo. Mas é assim. Faz parte, tá? Faz parte.
Então é uma lição muito interessante aqui do capítulo 3 de Neemias, que eu queria dividir com você. Agora, tirando essas lições muito legais, que eu já falei aqui, essas chaves muito legais, a gente vai agora nos detalhes. Agora a gente vai nos detalhes. Quando os muros foram reconstruídos, as portas também foram reconstruídas. Eu falei para vocês já que no muro tinham muitas portas. Era um muro muito grande, né, cercando a cidade de Jerusalém, então tinha que ter portas de acesso, tá, gente? E tinham muitas portas. O que eu posso falar para você para te contextualizar nesse mundo aí de muro e de portas que não faz parte do nosso tempo hoje? Hoje as cidades não têm muros, não são cercadas por muros, né, gente? Existem as fronteiras normais, né? Às vezes uma rua, você atravessa aqui já está em outro município, você atravessa aqui já está em outro estado, não tem muro. Muro envolvendo as cidades, os municípios, nada disso. Então, deixa eu te contextualizar aí nesse contexto. Como não tinha praça nas antigas cidades de Israel, o povo se encontrava nas portas da cidade. Eu já comentei isso aqui em outras lives, em outros assuntos, né? O povo se encontrava nas portas. Então, a porta da cidade era um lugar de encontro. Era um lugar de encontro para conversar, normalmente, né? Vamos se encontrar lá na porta da cidade, tá? As pessoas usavam as portas da cidade para passatempo, para negócios, e eu tenho vários versículos aí que eu não vou ler, se você quiser anotar e depois ler, tá? Provérbios 31, 23 fala dessas portas, Jó 29, versículo 7, Amós 5, do 10 ao 12, são passagens que falam da importância das portas, tá? Qual era a importância das portas nesse contexto antigo? Processos judiciais eram decididos nas portas da cidade, tá? Você lembra da história de Ruth, né? Quando Boaz vai lá conversar com o parente dela que era mais próximo para poder resgatar as propriedades do falecido marido de Ruth, ele se encontrou com essa pessoa nas portas da cidade para resolver o problema, porque as portas da cidade eram locais onde se resolviam disputas judiciais, e a própria lei de Deus era lida nas portas da cidade, porque era um lugar amplo, né, era um lugar de acesso, e as pessoas podiam estar ali em grande quantidade, né, porque não tinha praça nessa época. A praça é uma coisa mais atual, na época não tinha, tá? Então, só para te contextualizar nessa questão das portas. E quando no muro da cidade as portas estavam todas abertas, o que isso queria dizer? Isso queria dizer que a cidade estava dominada. Então, as portas da cidade não viviam abertas, elas viviam fechadas, elas eram abertas em momentos específicos. Se você de longe visse um muro com as portas de uma cidade totalmente aberta, é porque aquela cidade tinha sido dominada, tinha sido conquistada por um rei ou alguém, tá? Então, porta no hebraico, dalet, né, quer dizer passagem. Então, a porta é uma guardiã que dá acesso a um outro ambiente. Na Bíblia, a palavra porta, né, ela tem muito significado, gente. Se a gente fosse falar só sobre isso, daria umas 3 lives só para falar sobre porta, tá? Ela tem valor literal de porta mesmo, de abrir a porta e ir para outro lugar. Ela tem um valor histórico, como eu já falei para vocês aqui algumas coisas, né? Ela tem valor psicológico, olha só. As portas também têm simbolismo profético e espiritual. E aí, quando a gente fala da reconstrução dos muros aqui, no capítulo 3, também é falado sobre as portas. A gente vai ver aí, tá? E aí é isso que eu quero dividir com você agora, né? Aprofundar um pouquinho aí essa questão da reconstrução, não só do muro, mas também das portas. A primeira porta que a gente vê aí é a porta do gado, tá? No versículo 1, tá? Fala aí, ó, marca aí na sua Bíblia, porta do gado. Essa porta do gado, ou porta das ovelhas, em algumas traduções está porta das ovelhas, depois ela foi chamada de porta das ovelhas. Ela é uma porta, gente, era do muro de Jerusalém inteiro, era a porta que era a menor porta do muro de Jerusalém. Eu vou explicar por que essa porta era pequena. Porque essa porta era feita não para passar pessoas. Essa porta era feita para passar ovelhas. Entendeu? Para passar o gado, as ovelhas, principalmente as ovelhas que eram conduzidas para o sacrifício. Então, essa porta, ela foi consagrada, lembra que eu falei agora no início da live?
foi a única porta que foi consagrada pelos sacerdotes. Por quê? Porque era uma porta específica de adoração e consagração. Era uma porta não para passar pessoas, mas era uma porta para passar ovelhas. Então, essa porta fala de quê? Essa porta sendo restaurada, a porta das ovelhas sendo restaurada, fala de consagração, de conversão, de adoração. E se você lembra, Jesus falou assim: eu sou a porta. Jesus falou isso, né? Quem entrar por mim, salvar-se-á. Jesus disse que ele é a porta das ovelhas. Esse texto está lá em João 10, versículo 7 e versículo 9. Esse texto é lindo. Então, para você entender como a Bíblia é rica. Quando Jesus, né? Deixa eu ir lá para João. Aqui é um estudo bíblico, gente. Aqui é um estudo bíblico. Quando Jesus fala, em capítulo 10, quando ele fala assim, ó: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quando Jesus estava falando isso, os judeus já estavam entendendo tudo. Ele estava se referindo justamente à porta das ovelhas. A ovelha só cabia uma ovelha ali e só dava para passar uma ovelha ali por vez. Sabe? E quando ele fala assim, aquele que entra por outra parte é ladrão e salteador. Os judeus já entenderam tudo quando Jesus estava falando essa passagem aqui em João 10. E a este o porteiro abre, ouvem a sua voz, chama pelo seu nome, e ele vai falando, né? Mas não seguirão estranho, nananã. E no versículo 9 ele fala assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então, por isso, somente essa porta do muro foi consagrada, porque era uma porta especial. O que essa porta fala pra gente hoje, né? A gente está falando de reconstrução de muro e de portas, que nós precisamos levar a sério a nossa conversão, levar a sério a nossa adoração a Deus. Precisamos reconstruir na nossa vida a porta das ovelhas. A porta das ovelhas fala de consagração e fala de adoração. A outra porta que foi reconstruída, segue comigo aí, gente, foi a porta do peixe. Neemias 3:3. E a porta do peixe edificaram os filhos de Racená, o qual emadeiraram, levantaram suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. A porta do peixe era uma porta em que passava o pescado, né? Os pescadores atravessavam essa porta quando eles retornavam da pesca. Então, essa porta aqui simboliza a abundância. Essa porta simboliza a provisão de Deus para as necessidades materiais do seu povo. Essa porta, ela fala de trabalho, de crescimento e de reprodução. Hoje eu quero profetizar na sua vida que a porta do peixe será restaurada na sua vida. A porta do crescimento, a porta do trabalho, a porta da reprodução. Essa porta não pode ficar caída, queimada na sua vida. A porta do peixe, ela precisa estar restaurada na sua vida, porque é através dessa porta que vai chegar provisão para sua vida. É através dessa porta que vai chegar multiplicação para sua vida. Essa porta também fala da missão de nós pregarmos o evangelho, porque peixe significa alma, né? Você lembra quando Jesus falou com seus discípulos, inclusive com Simão Pedro: agora eu vou te fazer pescador de homens. Então essa porta também fala da nossa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Todo salvo, ele precisa ter no seu coração essa chama acesa de falar de Cristo para alguém. Spurgeon falou o seguinte: falar do evangelho é como se um mendigo estivesse oferecendo, falando que tem pão, né, em algum lugar. Um mendigo falando para o outro onde tem alimento. E é isso mesmo. Todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos de Jesus. E essa porta do peixe, ela precisa ser restaurada na nossa vida. A próxima porta que fala aqui em Neemias é no versículo 13. Vai lá para
versículo 13 aí na sua Bíblia. A porta do vale, que reparou Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e levantaram portas com fechaduras e seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. Então o pessoal que estava aqui trabalhou bastante para restaurar tanto o muro quanto a porta velha, que chama, né? Porta do vale, né? Versículo 13. A porta do vale. Essa porta do vale ou porta velha fala das tradições, fala dos marcos antigos, fala das nossas raízes, né? Essa porta está falando para gente da direção que a nossa vida precisa ter, né? Essa porta precisa ser restaurada na nossa vida porque representa o modelo original de Deus, fala de compromisso, de renúncia, né? De renúncia com o velho, renúncia das nossas práticas anteriores, né? Fala da nossa responsabilidade de servir a Cristo. Essa porta do vale fala exatamente sobre isso. Fala também, né, gente, de tomar a cruz, fala de negar o seu eu. Essa porta do vale fala de provações, às vezes, que a gente passa na nossa vida, e essa porta precisa estar restaurada na nossa vida também, tá? Nós temos também, no versículo 14, a porta do monturo. Olha só que porta interessante. Irmã Alessandra, essa porta também precisa ser restaurada na nossa vida? Precisa, gente. A porta do monturo era por onde passava o lixo da cidade. Os dejetos da cidade eram passados por essa porta, saíam por essa porta. Então, essa porta também precisa ser restaurada na nossa vida. Por quê? Porque a gente tem que ter uma porta aberta para tirar a sujeira da nossa vida. A gente acumula, sabe, lixo. A gente não acumula lixo em casa, a gente também acumula lixo na nossa alma muitas vezes. E essa porta ela precisa estar aberta para que a gente jogue fora aquilo que não faz bem, aquilo que não deixa a gente saudável. A gente tem que abrir mão dessas coisas. Então essa porta ela precisa ser restaurada na nossa vida para que toda sujeira espiritual saia da nossa vida. Isso está escrito lá em Colossenses 3. Vamos abrir nossa Bíblia aí, gente, é bem rapidinho, só para a gente elucidar esse texto na nossa cabeça. Colossenses, capítulo 3. Versículo 8. Deixa eu achar aqui. Colossenses 3:8. Diz assim. Olha o que está dizendo aí. Mas agora despojai-vos, quer dizer, lança a mão, despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, a gente precisa que essa porta seja restaurada na nossa vida, porque essas coisas ruins, elas não podem permanecer na nossa vida, elas têm que sair. Então essa porta tem que estar restaurada, porque senão a gente vai ficar acumulando lixo dentro de nós, e não é isso que Deus quer. Periodicamente a gente precisa dar uma faxina na nossa vida espiritual, né? Colocar para fora o lixo pecaminoso para que a gente tenha uma vida saudável. Então essa porta também precisa ser restaurada. Nós temos a porta da fonte, versículo 15, que reparou Salum. Salum é que reedificou a porta da fonte. A porta da fonte representa os milagres e as bênçãos de Deus na nossa vida. Essa porta da fonte, gente, ela ficava pertinho do tanque de Siloé. Você lembra daquele milagre que Jesus fez quando aquele paralítico estava ali há muito tempo? E Jesus perguntou para ele se ele queria andar, se ele queria ficar bom, né? E ele fala, não tem ninguém que me jogue no tanque, quando eu vou vai outro antes de mim. Não tem? Então, esse tanque, ele ficava pertinho dessa porta da fonte. Bem pertinho, tá? Onde Jesus realizou esse milagre. Essa porta precisa estar ativa e funcionando na nossa vida, porque essa porta fala da presença de Deus. Se essa porta não for restaurada na nossa vida, não vai ter milagre na nossa vida. Se essa porta não for restaurada na nossa vida, não vai ter bênção na nossa vida. A gente precisa da presença de Deus como elemento essencial para nós, né? A nossa fonte, ela é Jesus. Vamos ler também lá em João 7. Esse texto aqui fala muito em cima disso aqui que eu estou falando, por isso que eu quero ler com você agora. João capítulo 7, vamos lá, João 7,
versículo 37 e 38. Olha o que está dizendo aí. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, gente, essa porta da fonte, ela precisa estar restaurada em nós. Por quê? Porque a gente não consegue viver sem Jesus. A gente não consegue viver sem a presença de Deus. Então essa porta, ela precisa ser restaurada na nossa vida. Lá em Neemias 3, versículo 26, fala da porta das águas, né? Que parece ser a mesma porta, mas não é, tá, gente? Existe a porta da fonte e existe a porta das águas. Essa porta das águas aqui, por que ela era chamada porta das águas? Porque essa porta conduzia ao principal reservatório de água em Jerusalém, que era a fonte de Gion. Depois pesquisa sobre essa fonte, tá? Então, essa porta, ela se abria numa área ampla, enorme, sabe? E foi por isso que a leitura da lei foi feita ali. Quando a gente chegar lá em Neemias 8, você vai ver lá no versículo 1, no versículo 3 e no versículo 16, você vai ver que a leitura da Torá, a leitura da lei foi feita na porta das águas. Por quê? Água fala de vida espiritual. Água fala de palavra de Deus. Água fala de fluxo do Espírito Santo sobre nós. Então a porta das águas, ela precisa estar reconstruída na nossa vida. Porque é a porta que simboliza a nossa vida espiritual. Se essa porta tiver queimada, se essa porta estiver destruída, nós não vamos fluir em Deus, nós não vamos fluir, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui de portas, gente, está simbolizando a nossa própria alma. E eu vou chegar nisso aí agora no finalzinho, quando eu chegar lá no final, tá? Tem outra porta que foi restaurada aqui, que foi a porta dos cavalos. Tá lá no versículo 28. Desde a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Essa porta dos cavalos era a porta onde o exército se reunia. Dali, dessa porta, saía o exército para enfrentar as batalhas. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, essa porta também precisa ser restaurada. A porta dos cavalos, porque representa a porta das vitórias daqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos batalhas diárias para travar, né? Para vencer. A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades espirituais nos lugares celestiais. Então a porta dos cavalos, ela também precisa ser restaurada, porque é a porta de onde sai o exército de Deus para batalhar as nossas batalhas. Então essa porta também precisa estar restaurada na nossa vida. Nós temos uma porta linda aqui que foi restaurada. Depois anota isso, gente, porque eu falo muita coisa aqui, porque 1 hora só de live não dá tempo de falar tudo. Então eu vou falando muita coisa e se anota para você conferir depois. Tem uma porta aí que é muito interessante, no versículo 29, que fala que é a porta oriental. Reparou Zadok defronte à sua casa, Semaías, a porta oriental. Essa porta oriental tem um significado, gente, lindo. Tem um significado maravilhoso. Acredita-se que foi por essa porta que Jesus entrou em Jerusalém. Lembra quando Jesus entrou montado no jumentinho? Acredita-se que foi por essa porta que Jesus entrou em Jerusalém, né? E essa porta hoje, pesquisa, ela tá lacrada. Pesquisa na internet, lá no Google, porta oriental no Muro de Jerusalém. Ela tá lacrada. Depois que Jesus passou por ela, ela foi lacrada. Por quê? Existe uma promessa em que o Messias vai passar por ela na sua segunda vinda. Isso está escrito lá em Ezequiel 44, versículo 2, tá? Então, essa porta representa a volta de Jesus. Então, essa porta, então, precisa estar restaurada na nossa vida, né? Porque Jesus vai passar por ela. Jesus voltará, Jesus virá novamente. Então, a porta oriental fala de um propósito prático, né? Que é a entrada e a saída da cidade, mas também fala de um simbolismo também espiritual, representando a esperança, a renovação e expectativa pela vinda do Messias. É um local de importância espiritual muito grande, é um local de importância histórica muito grande, ligado às promessas
e profecias relacionadas ao povo de Israel. O povo de Israel, para Israel, então, essa porta tem um significado muito bonito. Então, depois que acabar essa live, você pesquisa sobre a porta oriental. Vai aparecer foto dela lá e você pesquisa lá, que é muito interessante. Uma outra porta que foi restaurada juntamente com os muros foi a porta da guarda, lá no versículo 31. Fala da porta da guarda. Era guardada por vigias e soldados. Essa porta aqui garantia a segurança da cidade. Essa porta, ela tem um papel vital na defesa de Jerusalém, porque ali era uma porta que tinha vigilância contra ameaças externas. Era um ponto estratégico de vigilância, né? Outros povos que viessem atacar, aquela porta ela estava sempre guarnecida com soldados, tinham torres ali perto, né, onde eles ficavam observando o movimento das pessoas. E essa porta simboliza vigilância espiritual. Na nossa vida, essa porta precisa estar restaurada também. A porta da vigilância espiritual. A porta da proteção divina. Nós precisamos estar vigilantes quanto à nossa vida. A gente não pode ficar igual ébrio, achando que tudo é normal. Não, a gente precisa estar vigilante. A Bíblia fala, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, a porta da vigilância, né, essa porta aí, que a gente chama de porta da guarda, precisa estar restaurada na nossa vida. E a porta de Efraim, lá no versículo 30, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui para vocês, a porta de Efraim, onde está? Deixa eu ver aqui. Gente, perdi aqui onde está a porta de Efraim. Tá aí em algum lugar, se alguém achar aí, me fala aí, gente. A porta de Efraim, ela fala de fruto dobrado. A porta de Efraim. Eu vou achar o versículo aqui, porque já tá dando confusão aqui na minha visão aqui já, gente. Tem essa porta aqui, deixa eu ver aqui se eu acho. Mifcade. Mifcade. A porta de Efraim. Ela fala de fruto dobrado. Na antiguidade, era utilizada para a entrada de frutos das colheitas da própria cidade, a porta de Efraim. Eu vou achar aqui, não sei se é esse versículo mesmo, porque dependendo da tradução, ela muda, né? O versículo muda, a palavra muda. Mas essa porta de Efraim aqui se fala de transformação da vida daquele que crê em Cristo. Aquele que crê em Cristo, ele produz frutos, não é isso? Ele produz frutos. Então é o fruto dobrado. Essa porta de Efraim fala exatamente sobre isso. E a porta do gado, né, que também fala aqui, lá no versículo 32, né, fala aí da porta do gado, entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. Aí fala de uma porta onde transitava as mercadorias relacionadas à pecuária. Tinha uma importância econômica. Então, vamos trazer para a nossa vida. A gente não vive só do espiritual, né, gente? A gente vive também do material. E essa porta precisa estar restaurada também, porque é a porta da provisão da nossa vida, né? Uma porta econômica, era uma porta onde passava o gado, todos os alimentos, os produtos que tinham a ver com a pecuária passavam por essa porta. Então, o que a gente aprende aí nessa reconstrução dos muros e das portas? Que a cidade de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, estava o templo de Deus. Hoje nós somos o santuário do Espírito Santo. E esse estudo das 12 portas de Jerusalém deve nos admoestar sobre o cuidado que a gente deve ter com os acessos no santuário. Afinal de contas, era pela porta que se tinha acesso à cidade e, consequentemente, acesso ao santuário. Então, o que esse texto de Neemias 3 fala? Fala com a gente. Nós precisamos manter vigilância no muro, no nosso muro e nas portas, para que a gente não seja invadido pelo inimigo. Porque Neemias quis reconstruir os muros de Jerusalém. Quando Neemias vai para Jerusalém, o templo já estava lá, construído. Mas a cidade estava sem muros. Isso quer dizer o quê? A cidade estava desprotegida. A cidade, qualquer um podia entrar. Ela não tinha guarnições, ela estava desprotegida. Ela não tinha muro, ela não tinha porta.
E quando Neemias vai para lá, ele coloca no coração, não, nós vamos fazer essa grande obra, nós vamos edificar esses muros e essas portas. Por quê? Porque a cidade não pode ficar aberta para todo mundo. Isso vale pra gente hoje. A nossa alma, ela não pode ter livre acesso para tudo, gente. Nós precisamos colocar limites. No mundo espiritual, quem coloca limite é você. Você precisa restaurar os muros e as portas da sua vida espiritual. E assim como Neemias restaurou aquele muro e aquelas portas, a nossa vida também precisa ser restaurada. É isso que o texto de Neemias 3 fala para nós hoje. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A reconstrução dos muros tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Nós precisamos também fazer um movimento de Deus para que a nossa vida seja restaurada, para que as entradas da nossa vida fiquem protegidas e bem cuidadas, para que o inimigo das nossas almas não tenha acesso à nossa vida. Nós precisamos restaurar o muro e restaurar as portas também. Então esse texto, ele fala muito, né, no nosso coração, exatamente essas chaves poderosas que eu aprendi aqui em Neemias 3. Eu espero que você também tenha aprendido bastante com esse capítulo 3 aqui, né? Então a gente continua no estudo. Semana que vem, se Deus quiser, querendo Deus, nós vamos estudar o capítulo 4 de Neemias e será bênção. Se você não assistiu a live 1 e a live 2, no capítulo 1 e capítulo 2, assiste, gente, tá gravado aí, tá bom? Se você tiver dificuldade, me pede que eu mando pelo direct para você, mas não fique fora desse estudo bíblico que tem abençoado as nossas vidas e vai continuar abençoando, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus tem resposta para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um finalzinho aí de sábado abençoado e um domingo abençoado também. E até a próxima live, se Deus quiser. Beijo, Deus abençoe todo mundo que esteve comigo aqui, tá? Rodrigo, Evangelista Rodrigo, Lourdes, Josenice, tem bastante gente aqui conosco, Moncione, gente, muitas pessoas, talvez eu nem consiga falar o nome de todo mundo aqui, tá? Mas que Deus abençoe vocês de uma maneira especial e que essa palavra fique gritando aí no seu coração e cause as transformações que precisa ser causada dentro de você. Deus te abençoe.